Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. Galera, continuando então os nossos estudos, vamos aí agora para a terceira aula do terceiro ano e vamos continuando falando sobre a água, tudo bem? Então, a terceira aula é sobre o solvente universal. Renan, não estou entendendo. Você está falando que a gente ia continuar falando sobre a água. Sim, e vamos continuar falando, pois solvente universal é uma característica da água. Tudo bem? Então, a gente aprendeu sobre a importância da água na natureza, falamos da importância da água para nós e para os outros seres vivos também, né? Já que ela é importante para nós, né? Mais da metade do nosso corpo é feito de água, então nós devemos fazer de tudo para preservar a água, não é mesmo? Evitar desperdício, tá? E evitar a poluição da água. Então, a gente aprendeu aí sobre essas coisinhas, sobre o cuidado, e vamos aprofundar então nas características da água. Então, podem acompanhar aí na página 31 do livro de vocês, tudo bem? Separem o livro de vocês, o caderno, lápis, borracha, seus materiais, para nos darmos início aí à nossa terceira videoaula, tudo bem? Então vamos ver aí a primeira imagem. O que nós temos? Temos 1, 2, 3, 4 copinhos de vidro, tá? E nesse primeiro há um cubinho de açúcar, né? Onde ele vai ser colocado no vidro com a água. Na segunda ilustração, o que acontece? O açúcar caiu, né? E as bolinhas, né, aqui que estão representadas, os grãozinhos de açúcar, eles começam a se separar. Isso daqui é açúcar comum, tá, pessoal? Vamos imaginar que isso daqui é o açúcar branco, aquele açúcar que nós compramos no supermercado, na padaria, tudo bem? Então, você colocou um açúcar no copo e ela começou a espalhar. Na terceira ilustração, ela espalhou mais ainda. E na última etapa, ela ficou toda espalhada. O que aconteceria se eu pegasse uma colher e misturasse essa última etapa? Provavelmente, açúcar iria sumir, não é mesmo? Pois é, e isso acontece com outras substâncias também. Por exemplo, o sal. Se eu pegasse o sal e colocasse também em um copo com água, esperasse um pouquinho e mexesse ele, o sal iria sumir. O que ia acontecer? Ele ia dissolver, tudo bem? E é o que nós vamos aprender. Por que acontece isso? Quais as características da água que permitem isso acontecer? Parece um passe de mágica, não é mesmo? Coloca alguma coisa lá dentro da água, a gente mexe e ele some, não é mesmo? Então, nós vamos aprofundar nessa questão. Então, o que é solvente? Tá? Solvente universal. Eu não disse que era uma característica da água. Então, vamos entender primeiro o que é solvente. Tá? Resumindo, o que seria? Capacidade de diluir outras substâncias. Tá? Diversas substâncias, na realidade. Então, vamos ficar só aqui. O que é diluir? Tá? A gente vai entender isso daí nos próximos slides. Se a gente procurar no dicionário ainda, solvente vai estar lá. Misturar-se. A mistura de um líquido ou uma substância sólida com a água ou outro fluido, tá? E por último está uma outra palavra que pode significar também solvente, a capacidade de dissolver, tá? Então a água, ela tem essa capacidade de dissolver, que é muito parecido com mistura, tá? Por isso que está escrito aqui, ó, misturar-se. Solvente universal.
É uma característica da água. Se solvente significa misturar-se, então quer dizer que a água ela pode misturar-se a diversas substâncias, tá? Outro nome para misturar-se, dissolver, né? Então eu vou dissolver essa substância aqui, vou lá colocar lá na água, vou mexer um pouquinho, ela se dissolve, tá? E isso é misturar, tá? Então, solvente, o que é isso? É uma capacidade que a água tem de misturar outras substâncias. Por que então solvente universal, Renan? Porque, de fato, é várias substâncias. O termo universal, a palavra universal, quer dizer que são várias substâncias. Não é só açúcar e só sal. São várias outras que nós vamos citar aqui ao longo do slide. Então, resumindo aí, olha só. Se eu pegar uma água líquida e colocar aqui uma substância e mexer, tá? É importante que não precisa de mexer, tá, pessoal? Se eu, por exemplo, eu pegar só um açúcar, um sal, colocar aqui nesse balde verde, esperar um tempinho, esperar umas 2 horas, ele vai dissolver, tudo bem? É lógico que se eu pegar, por exemplo, um balde inteiro de açúcar, ele não vai acontecer isso, porque vai ocupar todo o balde, tá? Quando eu mexo, eu só acelero a mistura, tá? Só vai dissolver mais rápido. Mas pega um copinho aí de água, tá? Um copinho de plástico, coloca um sal para você ver. Deixa um tempinho lá, né, o sal, e volta daqui 2 horas para você ver o que vai acontecer, tá? Então, solvente, misturar-se, tá? Então, toda vez que você vê a palavra solvente, você vai lembrar disso. Mistura, misturar. E quem que tem essa capacidade? Qual substância? De que nós estamos falando desde a aula passada? Água, tá? Então, a água tem essa capacidade de diluir outras substâncias. Está escrito aí. Uma outra forma de falar isso. A água é um solvente universal. Por quê? Porque ela tem a capacidade de diluir outras substâncias. Tudo bem? Então, olha só, uns nomes aí para a gente aprender, tá? O que seria soluto? O que é soluto? É a substância que vai misturar, que irá misturar. O primeiro exemplo, nós utilizamos o açúcar, não é mesmo? Então, é o soluto, tá? Então, o soluto vai ser sempre a substância que vai se misturar com a água. Um outro exemplo de soluto, nós já falamos, sal, tá? Então, soluto são substâncias que vão se misturar. E solvente, fácil, né? Poxa, a gente aprendeu que a água tem essa característica de ser um solvente universal. Por quê? Porque ela tem capacidade de diluir quem? Um soluto. Para eu não ter que ficar falando, um solvente que vai misturar-se a um açúcar, a um sal, a uma outra substância. Não, eu posso falar só assim. O solvente, falou solvente, você já lembra de água, tá? Solvente, você lembra que é água, beleza? Ele pode diluir, tá? Ele pode misturar soluto. Eu já estou me referindo de maneira geral, né? Se eu falar soluto, vocês vão lembrar de quê? De café. O café ele se dissolve na água, tá? Açúcar, sal, falou solvente. Água e solutos, as substâncias que vão diluir, misturar-se ao solvente. Juntamos, então, o soluto com o solvente, o que nós temos? Uma solução. O que é solução? É a soma aí do soluto mais o solvente. Tudo bem? Então, soluto é a substância que se encontra dispersa no solvente. O que é o solvente? A água. Corresponde à substância que será dissolvida, olha só que legal, dissolvida e geralmente apresenta-se em menor quantidade na solução, tá? Solvente é a substância no qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. Apresenta-se em maior quantidade na solução.
a água vai estar sempre em maior quantidade, tudo bem? Então, olha aqui o terceiro nome que a gente aprendeu hoje, tá? Solução, apresenta-se em maior quantidade na solução. Se é solução, não tem só o solvente. A solução, olha na outra imagem novamente. A solução, aqui, quando o soluto e o solvente já estão juntos. E é isso então, né? Uma das importantes propriedades da água é a capacidade de dissolver outras substâncias. Por isso que nós chamamos de solvente universal. Então, olha só que interessante essa imagem, tá? Parece uma água totalmente limpa, tá? Num ambiente, na natureza, em um parque, bem bastante preservado. Água bastante limpa, né, pessoal? Né? Será que essa água realmente está limpa? Poxa, mas lembram, a água ela é um solvente. Então ela pode dissolver diversas substâncias, não só o sal e o açúcar. Será que a gente pode beber dessa água? Ela está tão branquinha, está tão transparente, não é mesmo? Então, olha só, é muito difícil de encontrar água pura. Tá? O que é água pura? Livre de qualquer substância. Por quê? Qualquer substância que vai estar nela, ela vai misturar, porque ela não é um solvente universal, só que existem substâncias que vão estar diluídas nela, que são extremamente tóxicos, tá? Como, por exemplo, esgoto. Né? O que vem de esgoto a gente nem sabe qual que é a procedência. Vai vir sabão, vai vir detergente, tá? Então, existem substâncias na água que vão estar dissolvidas, já que ela é um solvente universal, que são extremamente poluentes, e outras não, tá? Então, não existe água pura, tá? A água pura seria água, só água mesmo, sem substância nenhuma nela. Então, por que não existe água pura na natureza? Porque na natureza, até mesmo nos rios, igualzinho nessa ilustração, que ela vai estar limpa, porém, alguns minerais que fazem até bem para a saúde, para nós, né, que vão estar misturados ali, tudo bem? Importante lembrar que é muito relativo responder essa pergunta. Renan, eu fui numa cachoeira e meu pai, fulano, falou que eu poderia beber a água daquela cachoeira. Sim, se ela for uma água muito parecida, sim, né, é bem provável que não esteja recebendo esgoto, o rio. Mas é importante saber bem do local, da procedência, né? Porque parece estar limpa, mas como a água tem essa capacidade de misturar-se com outras substâncias, pode ter alguma substância tóxica que vai fazer mal para a gente. Então temos sempre que tomar cuidado e beber a água potável. O que seria a água potável? É a água que nós recebemos em nossa casa, tudo bem? Que só passa por um tratamento, né? E vem minerais nela, tá? Ela não vem sem mineral nenhum, tá? Ela vem sempre com algumas substâncias que fazem bem para a gente. Substâncias que fazem bem para a gente, que é o que eu estou chamando de alguns minerais. Então, olha só, quando a gente enxerga uma foto assim, olha só, a gente já percebe, essa água está toda poluída. Exatamente, tá? E olha só, quando a gente percebe cor, cheiro, né, na água, isso não é uma característica da água. Isso é uma característica das substâncias que estão misturadas ali. A água, quando é pura, ou seja, ela não tem nada, ela é pura, não tem nenhuma substância nela. E quando ela é potável, tem algumas substâncias, só que ela não tem cheiro. Essas substâncias não vão apresentar cheiro ou cor ou muito menos sabor. Por exemplo, vai aí no seu filtro agora, pega um copo de água potável, já bebeu hoje?
Então vai lá, pega um copo de água potável, geladinho e bebe. Olha só, ela não tem sabor, tá? Então uma característica da água mesmo, tá? Elas não possuem sabor, a água não possui sabor, muito menos cheiro. Só que, geralmente, em rios poluídos, próximo de esgoto, vai ter aquele cheiro horrível. Por quê? Devido às substâncias que estão dissolvidas e misturadas na água. Não é uma característica da água, tudo bem? Então, quais substâncias que podem ir para os rios e misturar-se na água? Sal, açúcar, suco, aquele suco que nós utilizamos em pozinho para fazer, né? Compramos em supermercado, café, sabão em pó, sabonete, detergente, álcool desinfetante, éter, tá? São substâncias, produtos de limpeza. Todos esses produtos misturam na água. Imagine o cheiro que pode gerar, não é mesmo? Sem contar também de fezes, tá, pessoal? Que podem sim misturar. Então, olha só, mais uma ilustração para mostrar o quanto que a água ela é importante para nós e para o equilíbrio do meio ambiente. Olha só, essa é uma ilustração de um lago, tá? Um lagozinho, uma água lá, né? Existem plantas no fundo do mar e no fundo dos rios também. Vocês sabiam? Então, olha só, essas plantas estão vivas, tá? Estão bem, estão saudáveis e existem ali milhares de anos. E essas plantas servem de alimento para os caramujos. Os caramujos comem essas plantinhas. E os caramujos servem de alimento também para esses lambaris. Os lambaris se alimentam dos caramujos e esses caramujos se alimentam das plantas, tá? E olha só, os lambaris também servem de alimento para outros peixes maiores, tá? E esses peixes maiores servem de alimento também para as outras aves, tá? Existem até serpentes, cobras aquáticas que se alimentam desses peixes também. Então, olha só, essa água parece estar limpa, não é? É uma água pura? Não. Lembram? Água pura praticamente não existe. É uma água natural, parece estar limpa, só que tem algumas substâncias, tá, que fazem bem para nós e para os animais que estão dissolvidas ali. Tá? É uma água potável? Provavelmente não. Tá? Água potável a gente vai aprender um pouquinho mais na frente em outras aulas. Tá? Então, olha só. Se eu começo a jogar esgoto aqui, o que, que vai acontecer? Se eu começo a jogar sabão em pó nessa água, vai acabar totalmente com a vida nesse habitat. Vai acabar com as plantas, se acabar com as plantas, morre caramujos, morre lambaris, morre peixes maiores, aves, serpentes, entre outras espécies que moravam naquele ambiente. Então, novamente lembrando, preservem a água, tá? Evitem o desperdício e vamos cuidar do nosso meio ambiente. Tudo bem? Vocês fizeram os exercícios da última aula? Na próxima aula, então, eu vou resolvê-los, tá? E vou resolver também, tá? Esses de hoje. Então, façam a experiência aí dessa característica da água de ser solvente universal lá na página 31. É muito fácil, tudo bem? Faça as questões 1 e 2 da página 32 e a leitura da página 30, tá? Um grande abraço e lembre-se sempre, juntos no caminho.